Amados, queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa e toda a sua família na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz possa permanecer, habitar e continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos e meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos é franqueada, porque se não fosse por Ele, por intermédio dele, de forma alguma estávamos aqui. Segundo, eu agradeço a você, que tem tirado minutos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço encarecidamente a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado. Que o Senhor continue te abençoando. Meus queridos e amados irmãos, amigos, o que me trouxe gravar esta breve mensagem neste momento foi para declarar, para que nós venhamos analisar algumas coisas que está sendo comentada nas redes sociais. Certo dia eu me deparei com uma pessoa que eu não sei se ele de fato é analfabeto ou se ele tem algum problema mental, porque a sua fala, o seu argumento é de uma pessoa desequilibrada, que não tem noção do que fala, não tem noção do que diz, aonde na sua fala ele expressava, ele declarava que todos os pastores são ladrão. Eu não teria, queridos, coragem de expressar uma palavra tão desagradável em benefício ou para tentar prejudicar qualquer pessoa. Todos nós, em todos os departamentos da sociedade, existem pessoas infiéis. Isso nós sabemos. Mas não cabe a nós julgar as pessoas, condenar as pessoas, desclassificar as pessoas. Nós temos que tratar as pessoas com respeito, com dignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um deve arcar com as consequências dos erros ou do erro que cometeu. Eu não posso atingir, não posso desqualificar uma comunidade, um grupo de pessoas, só porque eu me sinto ofendido por alguém.
Não, senhores. Eu sei que no meio do evangelho existem pessoas que usam de má fé, com pessoas que usam de deslealdade, de infidelidade, mas nem só por isso, por esta causa, eu não devo, de modo algum, querer desqualificar todos os evangélicos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a minha fala, meu sentimento nesse momento é uma pessoa dessa usar de tamanha ofensa aos evangélicos, aos pastores. Porque se temos pessoas infiéis no meio do evangelho, em todos os segmentos da sociedade, como eu já lhe disse, existem pessoas infiéis. Mas não cabe a mim julgar, porque no meio de todos os segmentos da sociedade tem pessoas infiéis, mas também tem pessoas que são fiéis. Tem pessoas honestas. Tem pessoas que merecem o nosso caráter, o nosso respeito, a nossa admiração. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho desproporcional e desnecessário é a pessoa usar de má fé como esta pessoa usou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não devo, volto a repetir, eu não devo pagar pelos erros que os outros cometem. Cada um há de arcar com as suas consequências, com o ato que cometeu. Se existe alguém em nosso meio que usa de má fé com as pessoas, mas não é obrigado todos nós sermos atingidos por causa, louvado seja o nome do Senhor, de uma deslealdade de alguém que está no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo e volto a dizer, eu sou contra as pessoas que usam o evangelho para se beneficiar, para ficar rico, vendem a palavra de Deus, cobram valores absurdos para pregar a palavra de Deus. Isso eu sou contra. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa missão, o nosso propósito em pregar a palavra de Deus é anunciar o reino de Deus. É para que as almas se convertam a Cristo. Esse é o nosso maior propósito. Este é o nosso maior desejo, é ver as almas se rendendo aos pés do Senhor. Louvado seja Deus. A nossa missão em pregar o Evangelho é para que as almas se convertam, abandone seus pecados, alcance o pleno direito de salvação. Esse é o nosso benefício. A você que nos acompanha por algum tempo nas plataformas, sabe que nós nunca aqui tentamos barganhar com o Evangelho. Nós pregamos a palavra de Deus em qualquer denominação e nós não cobramos por isso. Nós fazemos a obra de Deus por amor a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se alguém tem necessidade, precisa se manter, e ele não tem uma outra fonte de renda, não tem de onde tirar um outro recurso para se manter,
A palavra de Deus também não é contra isso. Não é contra isso. Isso a gente sabe. A palavra de Deus não é contra você se alimentar daquilo que você trabalha. Muitas pessoas pensam que o evangelho só prega o evangelho quem é desocupado. Não, senhores. O evangelho é uma forma de trabalharmos para o reino de Deus. E a palavra de Deus é clara. Se alguém trabalha na seara do Senhor, se alguém se esmera ao ensino da palavra de Deus, se alguém se dedica unicamente para o reino de Deus, ele deve ser alimentado daquilo que ele faz parte, do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos e amigos, como já disse, eu sou totalmente contra as pessoas que querem ganhar fama, querem ficar famoso, querem se enriquecer usando, vendendo a palavra de Deus. Em primeiro lugar, queridos, nós não fazemos milagre. O único que realiza milagre é Deus. Nós somos apenas os instrumentos que Deus usa, louvado seja o nome do Senhor, para que o milagre seja operado, mas não é nós quem fazemos o milagre. Isso eu sou contra. As pessoas hoje vendem a palavra de Deus, cobra por ele uma oração, louvado seja o nome do Senhor, coisas que eu sou totalmente contra. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a palavra de Deus, querido, nos diz, pois a Escritura declara, não amordaça o boi que pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5 e o verso 18. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, se o trabalhador é digno do seu salário, aqui não especifica qual tipo de trabalho, só declara que o trabalhador que trabalha com honestidade, com perfeição, o trabalhador que trabalha honestamente, que é fiel nas suas condutas, louvado seja o nome do Senhor. Ele deve ser digno de receber o seu salário. Você gostaria de trabalhar o mês inteiro, o ano inteiro, sem ter remuneração? Você gostaria que isso acontecesse na sua vida? Você pretendia ver a sua família passar necessidade? Você pretende ver os seus filhos acordar pela manhã, não ter o café na sua mesa, não ter o pão para se alimentar? Será que você acharia correto, você que hoje critica o Evangelho, você que zomba, você que usa palavras que não deveria se usar contra ninguém, usa contra o Evangelho, os evangélicos? Será que você gostaria de não dar uma roupa ao seu filho, um calçado ao seu filho? Será que você não gostaria de cuidar da sua própria saúde? Será que você se acharia, como você se acharia diante de uma situação de calamidade? Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem classificar todos os pastores
com palavras de baixo escalão? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos trabalhando em benefício do reino de Deus. Nós não podemos usurpar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós que trabalhamos no reino de Deus, a obra de Deus, ela também é uma forma de trabalho, como já lhe falei, como já lhe disse. Louvado seja Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele deixa declarado para todos nós que todo trabalhador é digno do seu salário, não importa a sua função, não importa o tipo de trabalho que você presta à sociedade. Louvado seja o nome do Senhor. Não me importa a sua profissão, você trabalha, você merece receber. Afinal de contas, como disse agora há pouco, todos nós temos as nossas responsabilidades. Quando o mundo faz uma coisa, quando as pessoas que ainda não professaram a fé, ainda não fizeram a sua decisão a Cristo, faz uma coisa, fica tudo encoberto, ninguém relata, ninguém publica nada. Mas quando a causa é com os irmãos, com os evangélicos, aí se joga no ventilador, a fim de querer atingir as pessoas, o evangelho, a fim de querer desqualificar os evangélicos, a fim de querer causar escândalo no meio evangélico. Eu disse e vou voltar a dizer, em todos os segmentos da sociedade existe pessoa fiel e existe pessoas infiel. O que eu não posso é pagar pelos erros que os outros cometem. Aqui nas nossas plataformas nós temos pessoas que brincam com a palavra de Deus. Mas nós temos pessoas sérias, pessoas competentes, aqui pregando, anunciando a palavra de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos e amigos, veja o que o apóstolo Paulo nos declara. O trabalhador é digno, ele tem que ganhar com dignidade. O seu salário que ele deve ganhar deve ser com dignidade, não com deslealdade, não usando de má fé, não vendendo milagre, não querendo tirar das pessoas aquilo que as pessoas não têm, cobrando absurdos. Isso eu me posiciono contra. Agora, você receber com justiça, com merecimento, por aquilo que você trabalha, por aquilo que você faz, eu não considero desonesto. Eu não considero desonesto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Quantas pessoas hoje, muitos ganham sem merecer ganhar. Outras usufruem daquilo que não é seu, que não custou o seu suor. Louvado seja o nome do Senhor. Outros ganham como
laranja, sem se esforçar, isso eu acho injusto, incorreto. Louvado seja o nome do Senhor. E como já dizia no início desta mensagem, o Evangelho não é para pessoa desocupada. Todos nós temos a nossa ocupação diária. Todos nós temos os nossos afazeres. Todos nós temos as nossas ocupações. Mas nós estamos pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus. Então, queridos, eu quero dizer a você que já tem ouvido muitos relatos querendo nos desclassificar. Alguém querendo colocar coisas na cabeça de alguém, achando que a gente está querendo. Eu, pelo menos, eu falo de mim. Não pretendo ter riquezas nessa terra. Aonde quer que eu for, ou for chamado para pregar a palavra de Deus, e olha que já tem pregado em vários lugares, eu nunca, Deus, o céu é testemunha disso, que nunca cobrei para anunciar a palavra de Deus. Nunca cobrei. Faço a obra de Deus de livre e espontânea vontade, por amor às almas e, em primeiro lugar, por amor a Cristo. Não posso me calar. Não posso me ausentar daquilo que foi falado por esta pessoa, aonde ele desclassifica os evangélicos. E especificamente os pastores, usando palavra tão grotesca, tão desnecessária. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele tem algum problema com alguém, vá lá e resolva com esta pessoa. Resolva com esta pessoa. Não fique desclassificando a classe evangélica. Porque nem todos, querido, merecem ouvir o que você falou. Nem todos merecem a condenação que você impôs sobre as nossas vidas, porque nós temos pessoas sérias, de compromisso, anunciando a palavra de Deus. Quero deixar esta breve mensagem, esta palavra, aos nossos corações. Eu peço encarecidamente a todos os irmãos, amigos, você que é simpatizante do nosso canal e que nos acompanha, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.